Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos e esse é o canal Novo Mundo. Dando sequência à leitura do capítulo 21 de Apocalipse, nós vamos fazer a leitura do versículo 5 até o versículo 10. Anteriormente, nós fizemos a leitura do versículo 1 ao versículo 4. Agradecemos a Deus pela leitura da sua santa palavra. Lemos do versículo 5 ao versículo 10. No versículo 1 ao versículo 4, foi exposto que o reino de Deus desce à terra. Não os humanos vão para o reino de Deus. Não, o reino de Deus desce à terra. A organização celestial de Deus vem habitar conosco. Vamos ler agora do 5 ao 10. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. É Jesus Cristo falando aqui, tá, gente? Jesus Cristo, ele permeia toda a Escritura Sagrada. Ele é a representação do Pai dele. Ele representa o Pai dele. Tudo que ele disser é o Pai dele dizendo, ok? É Jesus Cristo aqui. E no versículo 6, e disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Jesus Cristo, certa vez, falou isso para a samaritana: quem beber da minha água jamais morrerá. Jesus Cristo é a água da vida. Então, mais uma vez, é Jesus Cristo falando. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aí ele fala: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu povo. Quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus, e ele será meu povo. Jesus Cristo falou isso nos evangelhos: aquele que perseverar até o fim é o que será salvo. Quem vencer herdará todas as coisas. Quem perseverar até o fim é que será salvo. Versículo 8. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos, aos covardes que fazem coisas para prejudicar outras pessoas, nem aquele não é o que tem medo, não, que faz as coisas para prejudicar os outros. Aos incrédulos, aqueles que sabem e fingem que não sabem. E aos abomináveis, faz coisas abomináveis. E aos homicidas, que matam a pessoa. Não, aqui, o homicida aqui, você pode até dizer o seguinte: o cara que ele fala mentira dentro da igreja, ele está condenando a pessoa à morte, de repente, se a pessoa embarcar no papo dele. E aos fornicadores da palavra de Deus, e não só sexuais. E aos feiticeiros, aí envolve todo o mundo de magia, de espiritismo, né? E aos idólatras, e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O que significa o lago que arde com fogo e enxofre? É morte. A pessoa vai morrer. Infelizmente, é isso que está aqui. Significa destruição. O que é a segunda morte? A pessoa é destruição, gente. Veja bem, isso são práticas que existem hoje. São práticas que existem hoje. Esse tipo de pessoa, a Bíblia é clara aqui, não atravessarão a grande tribulação. Ficarão pelo caminho. 9. E veio a mim um dos 7 anjos e veio a mim um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. E falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. O anjo chegou e falou com João: vem, vou te mostrar a esposa e a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém,
que é de Deus, que de Deus descia do céu. Presta atenção. João diz aqui, e levou-me em espírito. Então, João, em espírito, no mundo espiritual, avistou a organização celestial de Deus, o reino de Deus, descendo em direção à terra. E interessante isso aqui, 2 pontos. O primeiro ponto é que em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, ele fala a mesma coisa. Ó, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Aqui no versículo 2 ele diz que viu, mas ele não diz como viu. Mas no versículo 10 ele já diz. Ele fala que o anjo levou em espírito a um grande monte e mostrou-lhe a cidade que descia do céu. Outro ponto. Em espírito. Em espírito. O que significa isso? Significa que uma pessoa não pode ser levada a uma situação dessa em carne e sangue. Ela tem que estar num corpo espiritual. E levou-me em espírito. João foi um corpo espiritual na visão e viu a cidade santa, o reino de Deus, em direção à terra. E da onde ele estava, ele vislumbrou isso. Isso vem nos lembrar uma outra passagem que Paulo falou, que a primeira ressurreição dos selados e escolhidos, eles serão ressuscitados com um corpo espiritual. Ó, corpo espiritual. João está dizendo, em espírito. Serão ressuscitados com um corpo espiritual, serão arrebatados. E os que tiverem vivos, dos selados escolhidos, também deixarão um corpo físico e terão um corpo espiritual. É bom ficarmos atentos a esses detalhes. Carne e sangue não entram no reino de Deus. Não entre nessa de pensar que carne e sangue... eu vou para o céu. Vai para o céu. Carne e sangue não entram no reino de Deus. Em espírito, o anjo me levou a um grande monte. Em espírito. O apóstolo Paulo diz, as pessoas que morrerem em Cristo serão ressuscitadas primeiro, de selados escolhidos. Esses obterão um corpo espiritual, deixarão um corpo corruptível e pegarão um corpo incorruptível e ascenderão aos céus. Depois, os que estiverem vivos deixarão seu corpo corruptível e pegarão um corpo incorruptível, um corpo espiritual, e também ascenderão aos céus junto ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo. E João está dando aqui um detalhe interessante que nos faz ver que realmente o pensamento é esse mesmo. Carne e sangue não sobe aos céus. Tá? Lendo mais uma vez o versículo 10, e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. No próximo vídeo, nós veremos do 11 ao 16. Do versículo 11 ao versículo 16. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.